Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz. Estamos alegres por mais uma vez estar trazendo uma mensagem do Evangelho de Jesus ao seu coração. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mas se você não tiver uma Bíblia, não tem problema, abra o seu coração e Deus vai falar tremendamente com você. Aqui na minha versão diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Deus nos traz uma palavra nesta mensagem acerca de fé, de confiança, de relacionamento. Jesus andava nas regiões circunvizinhas de Jerusalém, pregando as boas novas do reino de Deus, do amor de Deus. E aonde Jesus andava, multidões acompanhavam, queriam estar próximos a Jesus, porque as palavras de Jesus eram doces, as palavras de Jesus eram cheias de esperança, elas traziam um alívio para a alma, elas traziam cura para os enfermos. Então uma multidão estava ali admirada, boquiaberta com aquele homem, com aquelas boas novas, a qual eles nunca tinham ouvido alguém falar como ele falava. Que amor expresso na pessoa de Jesus. Aquele homem que se dizia ser filho de Deus e que não havia outro caminho do homem se aproximar de Deus a não ser através dele, de Jesus. E as pessoas daquela época, eles não conseguiam entender o propósito do Evangelho de Jesus. Eles estavam à procura de um líder político que pudesse livrar aquele povo do sofrimento, do jugo de Roma, daquele sofrimento, aquela exploração que eles estavam passando pelo Império Romano. Então eles buscavam um líder. E eles viam em Jesus esta pessoa que poderia liderar aquele povo contra Roma. Mas as boas novas de Cristo não eram essas. Não são essas coisas materiais apenas. Era algo muito maior, era algo eterno. Jesus veio para salvar, para resgatar o que estava perdido. Jesus veio para levar o homem novamente para próximo do Pai.
porque nós estávamos separados de Deus pelo pecado. E Jesus vem então resgatar novamente o homem para próximo de Deus. E aquela multidão aglomerava-se ao redor de Jesus e dos seus discípulos. E Jesus sempre gostava de ter um momento a sós com os seus discípulos para ensinar a vontade de Deus, para mostrar o caminho que devemos andar para alcançar o reino dos céus. Então Jesus chega aos seus discípulos e pede para que eles entrem no barco e passem adiante e atravessem o mar. E Jesus então fica ali com aquela multidão, curando, falando e despedindo aquela multidão. E os seus discípulos entram num barco e começam a navegar aquele mar adentro. E Jesus diz a eles que depois vai encontrá-los. E isso já era a tardezinha. E os seus discípulos começam então a navegar naquele mar. E diz a Bíblia que ao chegar mais ou menos ali no meio do mar, o vento era contrário. Embora naquele barco haviam pescadores experientes que estavam acostumados a lidar com tempos difíceis, estavam acostumados a lidar com trabalho duro, com tempestades. Mas naquele dia, a tempestade estava muito forte, estava além do normal, o vento era contrário. E eles temiam pelas suas vidas, porque já estavam tentando há muito tempo controlar ali o barco para não afundar. E talvez naquele momento de tempestade, onde as ondas estavam revoltas, o vento era contrário. Talvez ali naquele momento eles tenham se sentido sozinhos, abandonados por Jesus. E talvez tenham pensado, onde está o Mestre? Ele nos pediu para virmos na frente e nos deixa sozinho aqui à deriva da sorte. Amados, Deus sempre tem o controle de tudo. Não perca a esperança. Por mais que o vento esteja revolto, por mais que as ondas sejam enormes, e parece que o seu barco vai afundar, parece não haver uma saída, uma esperança para você. Às vezes você se vê sozinho, sem amigos ao seu lado. Às vezes você pode pensar que não tem um apoio de uma família, de alguém querido ali, naquele momento. Mas eu te digo que existe um Deus que quando nós olhamos para Ele, quando nós confiamos nele, em circunstância alguma, Ele nos deixa só. A sua palavra nos diz que pode um pai e uma mãe se esquecer do seu filho. Entretanto, Deus jamais se esquece de um filho seu. E os discípulos estavam ali, amedrontados, sem saber como sair daquela situação. E eles estavam remando, e quando já era quase madrugada, eles veem alguém vindo, andando sobre aquelas ondas, sobre aquelas águas revoltas do mar. Amados, e diz a palavra de Deus que eles pensam, diante daquela situação, eles pensam que é um fantasma. E Jesus, então, se dirigindo a eles com aquela voz meiga, diz: não temais, sou eu.
Oh, minha amada, meu amado, a situação está difícil, mas Jesus está aí pertinho, Ele está indo na sua direção. Não perca a esperança, a fé. Ele está indo ao teu encontro. E tenha certeza, não é um fantasma, é Jesus que está te chamando, é Jesus que está indo ao teu encontro para te trazer segurança, para te trazer paz, para acrescentar fé à sua vida. E Jesus então diz a eles: não temais, sou eu. Amados, e estava ali Pedro. Pedro era um dos discípulos, um dos mais corajosos, um dos mais ousados. Então Pedro dirige a sua voz a Jesus e diz ao mestre: Mestre, se és tu, manda que eu vá até a ti andando sobre as águas. Amado, que atitude de Pedro, que ousadia, que confiança no seu mestre, que confiança em Jesus, ao ponto de pedir algo sobrenatural. Homem nenhum por si mesmo consegue andar sobre as águas sem afundar. Mas a fé, a confiança de Pedro naquele momento era tamanha em Jesus que ele lançou aquele desafio. E logo a resposta veio. Jesus diz a Pedro: vem, Pedro. Vem, Pedro, ao meu encontro. Amados, então Pedro sai do barco e começa a andar em direção a Jesus, em direção ao encontro do seu Senhor, daquele que tudo pode, aquele que fez os céus e a terra e tudo que nele há. E nada do que foi feito se faz sem ele, foi feito sem ele, porque ele estava desde o início, desde o princípio com Deus. E Pedro começa a olhar para Jesus. E no que ele olha para Jesus com fé, com confiança, ele começa a andar. E ele nem sente que está andando sobre as águas, porque a paz de Jesus, ela é tão maravilhosa. Ela excede o nosso entendimento. Amados e amadas, tenha essa atitude de Pedro, faça como Pedro. Se está difícil a situação, clame. Clame por aquele que tudo pode. Vá na direção daquele que tem o caminho certo, o caminho que te leva até a Deus. Clame por ele. Clame por esse nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome. Quando o homem clama por Jesus, jamais ele é abandonado, decepcionado. Quando clamamos por Jesus, ele está vindo em nossa direção para nos ajudar. E Pedro começa a caminhar em direção com os olhos em Jesus. Mas diz a Bíblia que o vento era contrário. O vento soprava forte, as águas do mar estavam agitadas. Amados, e na nossa vida, no dia a dia desta maneira, tem dias que se faz bonança, mas tem dias que parece uma tempestade que não passa. E eu digo para você, se você começar a olhar para Jesus e andar na direção de Jesus, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, na sua família.
porque não é impossível para Deus. Nada é impossível. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus, diz a sua palavra. E Pedro começa a andar, começa a ver o sobrenatural, o milagre acontecer, enquanto ele caminhava na direção de Jesus. Mas o vento começa a soprar forte. E então vem o sentimento de medo. Aquele sentimento de medo que não vai dar certo começa a tomar conta de Pedro. E aquele homem corajoso, ousado, começa então a afundar. Amados, mas nós podemos ver aqui que novamente Pedro, ele percebe que está afundando, porque ele tirou os olhos de Jesus. E novamente nós vemos uma ação, um gesto de confiança. Pedro não pede ajuda ali aos seus amigos, os pescadores que estavam naquele barco. Pedro vai pedir ajuda à pessoa certa. Ele clama novamente por Jesus. Jesus, salva-me. Oh, amados, como é lindo quando nós reconhecemos que não podemos por nossas forças, muitas vezes vencer a tempestade, muitas vezes vencer o desânimo, parece ser mais forte do que nós. Mas, amados, quando Pedro clama novamente por Jesus e ele diz: Senhor, salva-me. Jesus então socorre Pedro naquele momento. Jesus vai na direção de Pedro. Eu acredito que Jesus deva ter estendido a mão. E novamente Pedro começa a caminhar com Jesus sobre as águas. Oh, amado, se você já teve a experiência de ouvir Jesus te dizer vem, e você já teve a experiência de caminhar com Jesus, eu não sei se por quanto tempo você caminhou, se por um dia, se por um mês, se por um ano, mas por algum motivo da sua vida, por alguma nova proposta que aos seus olhos parecia boa, você tirou a sua visão de Cristo, você deixou de caminhar na direção de Jesus. E tudo começou a ficar difícil para você. Você se vê sem forças para vencer. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu não sei se é o desemprego, se é uma enfermidade, se é uma depressão, se é um medo. Eu não sei, Jesus sabe. Clame por Ele hoje. Faça como Pedro: Senhor, salva-me. Sinta Jesus chegando aí pertinho de você, estendendo a mão para você. E novamente Pedro começa a andar com Jesus sobre as águas. E eles chegam então ao barco. E Jesus pede que o mar, que o vento se acalme, se aquiete. O dono da vida, que criou os céus e a terra, aquele que tem tudo no controle nas suas mãos, diz: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E aquela tempestade finda ali. E os discípulos ficam maravilhados e começam a adorar Jesus ao contemplar aquele milagre. E os seus corações começam a ficar tranquilos e confiantes,
porque eles estavam ali com o Mestre, com aquele que tem todo o poder de transformar qualquer situação, por mais difícil, por mais tempestuosa que esteja. Todo o poder está em suas mãos. Oh, amado, hoje é o dia que Jesus espera ouvir a tua voz clamando por Ele. E tenha certeza, não importa quantas vezes você precisar clamar, todas as vezes que nós reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos erros, e pedimos perdão e nos arrependemos, e clamamos por socorro, a sua mão está estendida para nos socorrer, para nos ajudar. E quando Jesus dá ordem à tempestade que se aquiete, então nós sentimos aquela confiança, aquela alegria, aquela paz que só Jesus dá. A sua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci. Jesus é um vencedor, irmãos. Jesus nunca perdeu uma batalha. Seja um vencedor com Jesus. Se você já foi algum dia um vencedor e por algum motivo, as tristezas, as dificuldades, os desafios da vida te fizeram ficar desmotivado, e hoje você se sente um fracassado, um perdedor, o maior vencedor de toda a história te chama hoje para tomar uma nova posição, para trilhar um novo caminho com Ele. E o que Ele espera de ti é que você seja um adorador em espírito e em verdade, para contar às outras pessoas o que Cristo fez por você, a maneira como Ele olhou para você ali no meio daquela tempestade, a forma como Ele ouviu o seu clamor, a forma carinhosa como Ele se dirigiu a você e o socorreu, e te trouxe para um lugar seguro, e te deu a paz. E os discípulos conseguiram então atravessar o mar com Jesus e chegar ao outro lado, em terra firme, em segurança. Glória a Deus. Oh, amados, eu não sei quem está ouvindo esta mensagem, mas ela é para você. Ela é vinda do coração de Jesus para você. Eu sou apenas um instrumento. Seja corajoso, faça como Pedro. Seja ousado, confie em Jesus. A confiança vem de se relacionar. Quando nós andamos com alguém, quando nós conversamos com alguém, isso vai gerando confiança. Confiança naquela pessoa. E não há como se conquistar confiança a não ser se relacionando com alguém que nós queremos conhecer. Oh, amados, Jesus quer te conhecer e se deixar ser conhecido. Ele é um vencedor e você também pode ser um vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que hoje você tenha um encontro com Ele. Clame por Jesus. Ele está hoje falando com você. Não tenha medo. Não é um fantasma, é Jesus. É Jesus, o Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz. Mas Ele não ficou ali na cruz. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
E hoje Ele está vivo à direita do Pai e intercede por mim e por você. Que Deus abençoe a sua vida. Se esta mensagem tem falado com você, tem edificado a sua fé, dê o seu like, se inscreva, acione o sininho aí das notificações, para que quando nós fizermos novas mensagens, você possa ser notificado e possa estar ouvindo a mensagem de Deus no seu coração. E eu gostaria de orar por você, para que você possa ser restaurado, possa ser fortalecido em Jesus e tenha fé para trilhar este caminho maravilhoso que nos leva até o Pai. E este caminho não é outro a não ser Jesus. Amém? Onde você estiver, da forma que estiver, da forma que você sentir, em pé, sentado, deitado, não importa. Jesus está indo na sua direção. Clame por Ele. Jesus, ó Jesus. O vento está soprando contrário, Senhor, as águas estão agitadas. Talvez seja essa a situação desta pessoa que está nos ouvindo neste momento, Senhor. Mas Deus, a Tua palavra nos diz, as Escrituras nos dizem, que aonde Jesus está, alguma coisa de boa acontece. Sempre acontece. Porque tudo que Deus fez foi bom. E tudo que Jesus faz é bom. Eu te peço, vai, Jesus, na direção desta pessoa que está necessitada, que está vendo seu barco afundar a qualquer momento, Senhor, sem ter quem o socorra. Mas hoje eu creio que o socorro vem de Ti e está indo na direção dela, Senhor. Estende as Tuas mãos a esse coração aflito, que clama por Ti, que clama pelo socorro. Alcança com salvação, alcança com cura, Jesus. Alcança, Senhor, com bênçãos materiais e bênçãos físicas, Senhor. E que possa haver paz, Senhor. E que ela possa, então, conseguir chegar do outro lado em paz e em segurança, confiando em Ti e sentindo a Tua presença dia a dia com ela, Senhor. Obrigado por mais uma palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração e ao coração daqueles que têm ouvido, Senhor, a Tua palavra. Os dias são difíceis, Senhor, mas temos que ter fé naquele que é fiel e que nos prometeu. E Deus não é homem para que prometa e não cumpra. Tu és fiel. O Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então logo podemos descansar e saber, Jesus, que a Tua presença nos traz refrigério, nos traz consolação, nos traz força através do Teu Espírito Santo para vencer qualquer desafio, por maior que seja, por mais difícil, por mais doloroso, Senhor. Hoje, muda esse cenário na vida desta pessoa. Faz dela um vencedor em Ti, Jesus. Faz dela um vencedor. É o que eu te peço e te agradeço por todas as bênçãos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.